Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Para nós entendermos o Evangelho de hoje, é preciso contextualizar algumas coisas aqui. Na sexta-feira passada, quem foi na missa e quem acompanhou as leituras, principalmente do Evangelho, nós vimos aquele momento em que Jesus estava lá em Cesareia de Filipe e ele começou a fazer aquela pergunta: no dizer dos homens, quem eu sou? E aí começou, uns dizem que é João, outros dizem que é isso, que é Elias, outros dizem que é os profetas. E aí Jesus perguntou para Pedro: e tu? E vocês, melhor dizendo, né, para os apóstolos. Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. E aí Jesus começou a narrar que ele iria morrer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e tudo mais. No sábado, Jesus percebeu que os apóstolos não tinham entendido nada do que ele tinha falado. Aí Jesus vem com firmeza e diz para eles assim: vocês entenderam o que eu disse? Eu estou dizendo para vocês que eu vou morrer, que eu vou ser entregue nas mãos dos homens e tudo mais. E ali fala que eles não conseguiam entender. Passou a semana, hoje é terça-feira, nós entramos agora nos versículos 51 a 56, né, do capítulo 9 de São Lucas. Aqui é chamada a última semana de Jesus, no Evangelho de Lucas. Ou seja, Jesus agora ele só tem uma semana de vida. E nessa semana de vida, então, ele percebendo aí, é que ele diz assim: estava chegando o tempo. Qual é o tempo? O tempo dele morrer. O tempo de cumprir aquilo que ele veio realizar. Morrer. Dar a vida por cada um de nós. Então, estava chegando o tempo de Jesus ser levado, olha, para o céu. No Evangelho de São João, lá ele diz, né, que o único que desceu do céu foi ele. Eu vim do céu, ele fala. Eu desci do céu. E eu volto também para o céu. Então, sabendo que estava chegando a hora de ele voltar para o céu, ou seja, ele vai morrer. Aí aqui diz assim: então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então ele está cá na Galileia. Então, para ir para a Judéia, que fica na parte sul, precisa também passar pela Samaria. Por isso que ele envia, né, os dois apóstolos aqui, Tiago e João, para uma pousadazinha, para dar uma parada. Então, olha, chegando na Samaria, vê lá um lugar para a gente repousar, porque a caminhada ela é longa. 150 quilômetros, mais ou menos, da Galileia para a Judéia.
Os samaritanos não o recebem porque sabiam que era judeu. Então, aqui existe uma questão histórica que não dá, o tempo aqui não dá para nós detalharmos, mas a questão é a seguinte: os samaritanos é a junção do judeu com os pagãos. E aí surgem esses tais samaritanos. Então, os samaritanos, eles não eram bem quistos pelos judeus, porque era uma raça misturada. Então, por ser misturados, eles eram desprezados. Assim como os samaritanos acabavam também por desprezar os judeus. Então, eles sabendo que era o judeu, que estava indo para a Judéia, eles não quiseram receber. Vocês viram a fúria de Tiago e João, né? Manda descer fogo do céu. Vocês veem que João não era tão convertido? Aquele que ficava dizendo Deus é amor, amai-vos uns aos outros, passou por um processo de conversão também. Já mandou descer fogo do céu, mata todo mundo lá. Não quer receber o Senhor? Mas ok. Então Jesus diz que não é bem por aí. Então eles fazem um retorno por um povoado. Provavelmente é a Parreia, que fica ali do lado. Ele fez um caminho maior, já que não foi recebido pelos samaritanos. Bem, vamos agora trazer para a nossa vida. Jesus, sabendo que estava chegando a hora dele morrer, dele dar a vida, ele não foge. Ele assume essa firme decisão. Diz que ele olha para o lado que está Jerusalém, ele respira bem fundo. Tá bom, eu vou, está na hora. Ele poderia voltar, ir para a Síria, para o Líbano. Não, estou com medo, não quero não. Ele toma a decisão e vai. Ele precisava passar por isso. Ele teria que morrer. Então, aquilo que eu costumo falar para vocês e que é o ensinamento próprio da igreja. Os cristãos, na medida que o tempo vai passando, e os pagãos vão se tornando cada vez mais pagãos, em vez de se tornar mais cristãos, os pagãos vão perseguir os cristãos. Às vezes eu fico olhando o pessoal fazendo muitas orações por aí, né? Vamos rezar para que não aconteça isso, para que não aconteça aquilo. Vai acontecer. Eu não estou desanimando vocês para não rezarem. Mas vai acontecer. No dia que realmente acontecer esse tal tempo de perseguição, e a perseguição não indireta como está agora, mas a perseguição direta, alguns vão escapar, outros não. Mas a igreja precisa passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. Aí o pessoal reza e reza, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Na verdade, a igreja ela deve rezar para que os cristãos não esmoreçam. A igreja deve rezar para que nesses momentos os cristãos sejam perseverantes, sejam fiéis, fiéis até o fim. Aqueles que tiverem de passar por essa situação, eles perseverem, que no momento eles não fiquem com medo, que no momento eles não venham a negar Jesus Cristo. É isso que nós temos que rezar. Você vê, né? A igreja é perseguida em vários lugares do mundo e muitos cristãos morrem. Você vê ali o Vaticano, na pessoa do Papa, de cardeais e bispos, às vezes mandam uma carta dizendo para a coisa não acontecer, mas você vê que não há uma intervenção da igreja assim. Vocês não podem fazer isso.
Não. A igreja pede apenas que os cristãos perseverem. Que os cristãos sejam fiéis. Que no momento ninguém diga não, mas diga sim a Jesus Cristo. Por isso que no dia a dia, nós precisamos estar sempre dando as respostas que são necessárias a Deus no dia a dia. É nessa vida de oração, realmente é na celebração da Eucaristia. É quando a igreja vai mostrando, né, os mártires. Por exemplo, hoje, embora eu não esteja celebrando, mas a igreja está celebrando também a memória facultativa de São Venceslau. Ele é do século I. São Venceslau foi morto pelo irmão. O irmão dele era pagão. E a mãe também. E a mãe estava por trás, armando tudo para matar. Para que o outro filho dela, ficasse no lugar. E aí Venceslau, numa atitude de inocência, ele reúne a família na tentativa de reconciliação, e na hora que ele está lá sentado à mesa, o irmão dele veio e matou. E na hora que ele estava morrendo, a única coisa que ele disse foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus não poderia ter livrado ele? Não poderia vir uma mão assim, ou um vento forte? Ou o irmão não deveria morrer ali na hora que pegou o punhal, não deveria ele cair? Ele morreu depois que matou o irmão. Depois de um tempo que matou o irmão, ele morreu. E depois a mãe dele também. Mas não deveria ter acontecido isso antes? Não, Venceslau precisava mostrar em quem ele cria, em quem ele acreditava. Quando Jesus lá, tanto no Evangelho de Mateus como Lucas, quando ele fala das perseguições, ele fala também no Evangelho de São João, lá no capítulo 16, mais ou menos, quando ele fala da perseguição, ele diz assim, que é nesse momento que o cristão deve dar o testemunho. Não é o testemunho, diz, Jesus, quero falar uma coisa para vocês, Deus me livrou. Aí o Deus me livrou. Não, o testemunho verdadeiro é quando o cristão se assemelha a Jesus que morre, que dá a vida. E, na verdade, não é ele que vai contar, né? Ei, morri por Cristo. Não, porque ele morreu, ele passou dessa vida para outra. Quem vai dar o testemunho são os outros, os pagãos que se convertem diante do martírio do cristão, os cristãos que depois vão contar, porque é preciso passar desta vida para outra. Eu vejo as pessoas hoje numa ansiedade, e vamos rezar, e vamos pedir, a profecia de Nossa Senhora disse isso, e não sei o quê, e fica aquela ansiedade. Não, vamos rezar com tranquilidade, e vamos enfrentar. Se tu fores, vai com Deus. Se tu fores chamado a passar pela guilhotina, a ser preso, a ser torturado, vai com Deus. E os anjos vão te dar força. As grades não vão cair, não. Eles vão te dar força. Jesus vai te dar força. A Virgem Maria vai te dar força. E nós temos que pedir a Deus essa graça. Agora, realmente, se nós estivermos com o nosso coração voltado para esse mundo, nós não vamos querer, nós vamos pedir a Deus que nada aconteça conosco, porque nós queremos te louvar e te bendizer e te glorificar aqui nesta terra.
E não é assim. Força, que Deus nos dê força. Se tivermos de ir, façamos como Jesus fez, sabendo que estava chegando o momento dele passar desta vida para outra. Ele enfrentou e foi. Ele não correu. Ele não negou. Essa paradinha é só para vocês pensarem um pouco. Por exemplo, em Fátima, né? Nossa Senhora diz que é para nós rezarmos pela paz, mas ela diz assim, que os erros da Rússia iriam se espalhar por todo o mundo. Se espalhou ou não? Está aí. O ateísmo. Uma das grandes coisas que é o erro, o mal que ia sair da Rússia e iria se espalhar por todo o mundo, é o ateísmo. O ateísmo entrou nas escolas, entrou nas instituições. É lamentável até dizer isso, como eu já falei aqui, até na igreja o ateísmo entrou. Nós encontramos cristãos que dizem que são cristãos, que são católicos, mas eles não acreditam. Não acreditam nisso, não acreditam na Eucaristia, da presença de Jesus na Eucaristia. Não acreditam na confissão, por isso não se confessam. Não acreditam no valor da Santa Missa, por isso não vão na missa. Mas se você perguntar, você é católico? Sou. Mas que católico é esse que não confessa, que não reza, que não vai à missa? É um ateu, disfarçado de cristão. E são esses que, no tempo da perseguição, vai fazer igual o irmão de Venceslau, vai entregar. Vocês se lembram que Jesus disse que irmão entregará irmão, pai entregará filho e tudo mais? São esses que vão entregar. Porque eles vão estar o quê? Unidos àqueles que estão contra a igreja. Padres vão entregar os fiéis. E fiéis vão entregar padres. Não fiquem pensando que vai vir a corte celeste para chegar assim e vai agora ter uma proteção que não vai ser atingido. É o momento de proclamar que realmente Jesus Cristo é o Senhor e é Deus. Jesus não nos deixou enganados. Então, ninguém se engane. Agora, é claro, né? Perde essa vida para ganhar a outra. É isso que precisa ficar claro para nós. É perder a vida que é passageira pela eterna. Agora, aquele que nega vai perder a passageira e vai perder a eterna. Então, quando se fala o coração imaculado de Maria vai triunfar dessa forma. Os cristãos derramando sangue pela verdade do Senhor. É aí que vai triunfar. Porque Satanás vai perder os que são fiéis. Porque o que é que Satanás quer? Ele quer me pegar, quer pegar você. Porque você é fiel. Você não é de missa diária, você não reza o terço, você não faz como é a reparação de Nossa Senhora. Vocês não fizeram aí a quaresma de São Miguel, que está terminando, todo mundo aí rezando e rezando, a quaresma de São Miguel. Vocês não são de missa dominical, vocês não fazem estudo, vocês se confessam. É você e eu que o demônio está querendo pegar no momento da perseguição. Aí, no momento da perseguição, ele vai querer que você negue. Porque os que já negaram, ele não está preocupado com os que negaram, ele está preocupado com os que são fiéis.
E aí, no momento, como é que vai ser? Aí a fidelidade nossa vai ser o triunfo. Porque esses que morrerão por Cristo se salvarão. E os outros não. Só que o que é que o demônio faz? Faz com que nós desanimemos diante de situações, às vezes situações pequenas que vão acontecendo. Aí a pessoa larga a igreja, porque ele pediu isso, Deus não deu. Porque pediu aquilo também, Deus não deu. Porque Deus só realiza maravilhas na vida do outro. Aí nós ouvimos aquelas outras pregações que as pessoas dizem que Deus, e eu não estou dizendo que Deus não faz, porque Deus é Deus. Mas nós nos apoiamos somente naquelas pregações do Deus da vitória, que Deus vai tirar disso, aleluia, glória a Deus, e todo mundo, como eu brinco aqui, e todo mundo bate palmas porque gosta disso, porque Deus vai te livrar desta situação, oh glória, aleluia, aí faz isso, aquela voz assim, aí todo mundo bate palmas, porque aquela voz faz com que a pessoa fique emotiva, né? Aí a pessoa, oh glória, bate palma, irmão, aí vai aquele negócio todo. Está fugindo da realidade. A realidade, meus irmãos, é ir para Jerusalém e dar a vida. Essa é a realidade. Aí depois a pessoa se decepciona, porque ele diz que se rezasse, se fizesse isso, fizesse aquilo, aí não acontece e perde a fé. A realidade é essa. Teremos que passar. Meu pai morreu há uns 14 anos atrás. Ele não passou. Minha irmã também não passou. Eu não sei. E não estou dizendo para vocês que vai acontecer amanhã nem depois de amanhã. Mas que vai acontecer, vai. E nós vamos vendo que as coisas estão tudo caminhando para isso. As perseguições aos cristãos de forma velada, não se pode mais falar isso, não se pode mais falar aquilo, processo em cima. Não vai receber mais o dinheiro por estar recebendo, falando aí de Deus. É assim. Então, você está pronto? Você está pronto para fazer assim, dizer assim, vamos em frente. Se Deus nos livrar, tudo bem. Se não livrar, vamos em frente. Está pronto para isso? Se não tiver, comece a rezar, irmãos. Oremos, vamos pedindo a Deus, Deus me dá força. Senhor, eu não sei como é que vai ser, eu não consigo não. O Senhor sabe da minha fraqueza, me dê força. Olha, Senhor, converte os meus familiares também. Aqueles que não querem saber, que eles se convertam, que eles mudem. Porque essa não é a pregação que ninguém gosta de ouvir. A pregação e a homilia que vocês gostam de ouvir é aquela assim: irmãos, quero dizer para vocês que nada vai acontecer conosco. Só os pagãos que vão se ferrar. Nós não. Nós receberemos uma proteção. Não. O número de cristãos será sempre menor em relação ao número dos pagãos. As nações, elas vão se converter? Alguns sim, mas todas as nações, não vai. Alguns irão daquelas nações lá. Você vê que o Brasil era considerado o país mais católico do mundo, agora não está mais não, né? Está em baixa. Está em baixa. A gente ouve aí conversões que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas se convertem, depois de um ano, elas desconvertem de novo. Mas que Deus nos dê a graça, meus irmãos, da perseverança. E eu termino dizendo que eu sempre falo para vocês: será que o padre José Augusto, vai perseverar
Eu posso dizer para vocês uma coisa, de 85 para cá, eu tenho perseverado. Mas eu não sei se daqui para frente eu vou perseverar, não. Eu não sei. Por isso eu tenho que pedir a Deus a graça, porque isso é graça. Senhor, se eu tiver de passar por esses momentos, que o Senhor me dê a perseverança, que eu não negue, que eu não tenha medo, que eu não vá na ilusão dizendo que o anjo São Miguel vai aparecer e vai ficar na minha frente. Não, ele não ficou na frente de Venceslau. Ele não ficou na frente de Pedro, não ficou na frente de Paulo, nem de Jesus. E Lucas traz esse detalhe, né, no capítulo 28, que na hora que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, porque agora ele está decidido, né? Vamos em frente, eu vou. Aí quando se aproximou o momento, ele estava no Monte das Oliveiras, o que foi que aconteceu? Ele disse, Pai, afasta de mim este cálice. E começou a suar, e suou sangue. Olha o medo que veio naquele momento. Mas aí ele toma força de novo e diz assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E qual era a vontade do Pai? Que ele fosse para a cruz. E aí diz que um anjo apareceu, né? Lucas é que traz, só Lucas é que traz isso. Aí um anjo apareceu para confortar Jesus. E sabe qual foi o conforto que ele disse assim? Vai em frente, não desanima não. Você tem que salvar o padre José Augusto, você tem que salvar a Cristiane Mota, tem que salvar aquela família que está ali. Não vai, não desanima não, senão Satanás vai vencer. Tá bom, vamos lá. Aí ele levanta, aí Judas veio e deu o beijinho. Ele diz, Judas, com um beijo você me traiu, Judas. Aí Pedro chega com toda a avalanche, corta a orelha de Malco. Aí Jesus, não, perdoa ele. Vem cá, Malco, vem. Aí pega a orelhinha de Malco, coloca lá de novo. E aí começa todo o processo dele. Ele vai, porque ele tinha que me salvar. Agora as pessoas querem se salvar sentada num sofá assistindo filme. Você quer se salvar assistindo, como é que chama agora esse monte de filme que vai aí? Que uma... Você quer se salvar assistindo série? Não vai, não. Pode assistir de vez em quando uma série aí, ó. Mas nesse vício, não se salva meditando a paixão do Senhor, viu? Pelo menos uma vez por semana, assiste o filme do Mel Gibson. Pelo menos uma vez por semana. Assiste essa série. Essa é uma grande série. Primeira estação. Pilatos condena. Aí aquelas vozes bonitas, né? Nós te louvamos e te abençoamos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela Santa Cruz remestes o mundo. Aí todo mundo vai, pela Virgem dolorosa, todo mundo canta, tudo com pena de Jesus. Não, é meditar a via sacra dizendo, estou indo contigo. Estou indo contigo. Aí, aquele negócio bem assim, né? Aquele monte de fumaça. Todo mundo fica assim, admirado. Nossa, que você viu, foi épico. Vai ser épico a sua vida mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.